Olá, gente! Tudo bem? Estamos começando aí mais uma aula de matemática e na aula de hoje vamos exercitar mais um pouquinho sobre probabilidade, tentando aplicar esse assunto em algumas questões um pouquinho mais complexas, tá certo? Vamos lá? Então, primeira questão. Essa primeira questão, ela vai trabalhar aí o assunto que a gente viu na aula anterior, que são eventos dependentes ou independentes. Vamos lembrar que quando é dependente, um vai sofrer interferência do outro, quando é independentes, não, tá? Então, vamos analisar cada situação. Então, retirando ao caso duas canetas de dentro de um estojo com 5 canetas nas cores vermelha, azul, preta, verde e rosa, sem reposição. Então, isso aqui é muito importante. Quando eu tirar a caneta, ela não vai voltar para o estojo. Então, evento A. Sortear uma caneta na cor vermelha na primeira retirada. Então, eu tenho uma probabilidade de 5. Sortear uma caneta azul na segunda retirada. Então, veja que se eu tirei a vermelha já, eu não tenho mais 5 canetas dentro do estojo. Eu só vou ter 4. E eu tenho a chance de tirar uma caneta azul. A probabilidade desse evento em si, basta eu multiplicar aqui, ó, de acontecer esses dois casos conjuntos, então vai ser 1 em 20, mas a gente consegue perceber que esse evento aqui, ele é um evento dependente. Porque o que é que acontece? O fato de eu ter tirado a caneta vermelha e não colocado de volta vai interferir na segunda probabilidade. Veja que o espaço amostral ele sofre alteração, ok? Letra B. Lançar uma moeda 2 vezes. Então, obter coroa no primeiro lançamento. Então, eu tenho uma chance em 2, 50%. Obter coroa no segundo lançamento. Não interfere se o primeiro foi coroa. Eu continuo tendo uma chance em 2. Vejam que, ó, o espaço amostral ele não muda. Um fato não vai depender do outro. Então, nós temos aqui, ó, um caso de independente. Ok? E aí, na letra C, nós temos retirar 2 fichas de uma urna que contém 10 fichas iguais, identificadas por essas letras, sem reposição. Gente, esse nome sem reposição, ele já nos dá a dica que é um evento dependente, porque vai ter uma alteração aí no nosso espaço amostral. Então, sortear uma vogal. Quantas vogais eu tenho? 1, 2, certo? No total de 10. Então, eu tenho um evento 2 em 10. E depois sortear a ficha com a letra I. Então, vejam só. Para que isso aqui ocorra, né? Tem que no meu primeiro lançamento eu não ter sorteado a vogal I. Ter sorteado a vogal E, não é isso? Mas aí eu vou ter uma chance, porque eu tenho apenas um resultado. Só que eu já sorteei uma vogal, então agora eu só vou ter 9 opções. Então, esses eventos, eles são dependentes, um depende do outro, ok? Continuando aí, nós temos esse segundo exemplo, que diz assim: Jurandir ganhou 8 peças de dominó apresentadas a seguir em uma caixa, certo? Sabendo que ele vai retirar de dentro dessa caixa 2 peças ao acaso sem reposição, determine a probabilidade que ele obtém de uma peça cuja a soma dos pontos. Então, gente, se fala de soma dos pontos, vamos somar aqui rapidinho, para a gente já ter noção, né, das respostas, ok? Então, a primeira peça, nós temos aí um total de 6 pontos. A segunda, de 9.
aqui de 6 de novo, 4, aqui de 9, aqui de 11, de 2 e de 4, ok? Então, sabendo que ele vai retirar, né? E aí, vamos calcular a probabilidade de a soma dos pontos ser igual a 6 na primeira retirada. Então, quantas opções com 6 ele tem? 2, né? Então, é 2, num total de 8, ok? Supondo que ele tirou uma peça que obteve o resultado 6, o meu espaço amostral deixa de ser 8 e fica apenas 7. Porque uma das peças já saiu, ok? E aí, ele diz que a soma dos pontos seja igual a 9. Peraí, gente, desculpa. Os pontos não são coligados, tá? Então, que ele tenha 6 na primeira retirada, já foi, ok? E aí, esse segundo pontinho é como se fosse a letra B. Diz assim, ó, que a soma dos pontos seja igual ao 9 na segunda retirada, sabendo que na primeira foi igual a 4. Então, qual foi a probabilidade na primeira retirada? Quantos resultados eu tenho com 4? 2. Então, eu tenho 2, num total de 8. E na segunda retirada, ele vai tirar 9, né? A gente tem 2 resultados de 9. Só que agora, o nosso espaço não é mais 8, porque ele tirou uma peça de 4 e ele não colocou de volta. Então, meu espaço amostral ficou de 7. Então, eu calculo essa probabilidade desse evento completo, desses 2 resultados, multiplicando as frações. 2 vezes 2, 4. 8 vezes 7, 56. Ok? Próxima questão. Para cada ponto em destaque no esquema, foi produzida uma ficha com as coordenadas. As coordenadas do ponto pertencem à região vermelha, por exemplo, é F6, ó. Pontinho, coluna F, linha 6. Ok? E aí, pede que a gente indique a resposta na forma de fração. Então, calcular as porcentagens na forma de fração. Então, quantas fichas foram confeccionadas? Então, a gente consegue perceber aí, ó. Eu tenho aqui 11 e aqui eu vou ter 6, 7, 8, 9, 10, 11 também. Então, no total, 11 vezes 11, nós temos 121 fichas, ok? Ao sortearmos uma dessa ficha, qual a probabilidade dela indicar as coordenadas pertencentes à região vermelha? Então, veja que eu tenho apenas um pontinho aqui no vermelho, certo? Então, eu vou ter uma em 121, né? De indicar, né, a cor branca. Então, se a gente contar, a gente tem 20 pontinhos aqui na cor branca. Então, nós temos 20 de 121. Na cor azul, a gente contando aí, né, cor azul, nós temos 48 bolinhas, fichinhas. Então, são 48, num total de 121. E a cor amarela são 52 pontinhos, né, fichinhas, num total também de 121. Então, qual a soma das probabilidades? Gente, se a gente somar todas as probabilidades, a gente sempre tem um inteiro, tá? Porque, veja só, eu vou somar aqui todas. Sempre que a gente soma probabilidades, nós temos o que a gente chama de um inteiro, de uma quantidade inteira de 100% de chance. Quando eu somar aqui, ó, o que acontece com a soma de frações? Como o denominador é o mesmo, ele se repete, né? Então, continua aqui 121. E eu vou somar os numeradores e vou perceber que também vai dar 121. E quando a gente tem uma fração que o numerador e o denominador são iguais, a gente diz que a gente tem um inteiro. Ok? Letra D. No sorteio de uma ficha, qual a probabilidade dela não indicar um ponto na região amarela? Então, veja só. O total de pontos, a figura inteira, a gente tem a fração 100%. 121 por 121.
Se eu retirar a probabilidade da amarela, que é de 52 e 21, 121, né? Quanto é que vai ficar? Então, eu repito o denominador, subtração é de fração. E quando eu faço 121 menos 52, a gente encontra aí, ó, 69. E a letra E pergunta qual a probabilidade de, ao sortearmos uma ficha, ela não indicar um ponto no esquema. Então, isso aqui, gente, é de 0, porque todos os pontos estão dentro do esquema. Então, é impossível de acontecer. Tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Encerramos aí e até a próxima.